Hoje, na nossa aula de História, falaremos sobre o patrimônio histórico. Patrimônio histórico. Na história, um patrimônio é um bem importante, seja para uma única pessoa ou para um grupo grande delas. Podemos dizer que é uma espécie de herança, que talvez exista há muito mais tempo que nós. O patrimônio contém lembranças e lições e também nos traz um senso de união, graças a um passado comum. Tipos de patrimônio. Na história, existem dois tipos de patrimônio cultural, os patrimônios materiais e os imateriais. Patrimônios materiais, exemplo, Museu do Ceará e Cristo Redentor. Como o próprio nome indica, são objetos físicos. Esses patrimônios são compostos por coisas que podemos guardar em um museu, como obras de arte, utensílios, domésticos de povos do passado, livros, documentos audiovisuais, etc. Também são patrimônios materiais, os prédios, as praças, as casas, obras arquitetônicas, espaços sociais das cidades, etc. Patrimônio materiais. Diferente dos materiais, não existe forma de se expor em um museu um patrimônio material. Os bens imateriais são culturais e dizem respeito a práticas e modos de vida que nos são apresentados na forma de conhecimento, formas de trabalhar, jeitos de se fazer as coisas, festas, interpretação artística, brincadeiras ou cultura popular. O patrimônio material é passado de geração a geração, vivendo na memória das pessoas. Patrimônio histórico nacional, exemplo, Igreja Matriz, Pirenópolis, Goiás. Como o nome indica, os patrimônios históricos nacionais pertencem a todo um país, guardam a memória e a história da nação e atribuem uma identidade única a seu povo. Todos os países têm leis e órgãos que protegem os patrimônios históricos, objetivando dar continuidade à existência dos patrimônios e punir aqueles que os danifiquem. Patrimônio histórico universal. Esse patrimônio reúne bens que são considerados importantes para todo mundo e não apenas para uma única nação. Existe um órgão internacional que se selecionam em vários países os locais e bens que podem ser considerados patrimônio mundial. Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciências e Cultural, UNESCO. Esse órgão ajuda os países que possuem esses patrimônios a conservá-los intactos para futuras gerações através de auxílio financeiro e técnico. Exemplo, Centro Histórico de Diamantina. O Brasil tem bens que fazem parte do patrimônio histórico universal. Veja alguns patrimônios que há no Brasil. Centro Histórico de São Luís, do Maranhão, Costa do Descobrimento, Bahia, Diamantina, Minas Gerais, Mata Atlântica, Reserva do Sudeste, São Paulo e Paraná, Centro Histórico de Olinda, Pernambuco, Parque Nacional do Iguaçu, Paraná. Por hoje, o assunto do patrimônio histórico é esse, para vocês darem continuidade às atividades do livro.